O relógio marcava 17 horas e 42 minutos, quando as portas giratórias de vidro do Hotel d'Argento rodaram lentamente, revelando uma silhueta improvável. Era fim de tarde em uma terça-feira cinzenta, e o saguão principal do maior hotel 5 estrelas da cidade estava agitado. Clientes ricos com malas de couro legítimo entravam e saíam. Um casal elegante tirava selfies ao lado do lustre de cristal Baccarat. No bar, dois empresários trocavam apertos de mão e contratos em pastas pretas. A trilha sonora ambiente era um jazz suave, calculadamente neutro. O chão de mármore branco reluzia como se tivesse sido polido com perfeição absoluta. E, de fato, fora. Mas então ele entrou. Era um homem negro. Alto, corpo magro, mas não fraco. Sua postura ereta destoava da roupa amassada, da mochila puída nas costas, dos tênis sujos de barro seco. O jeans estava gasto nos joelhos, a camisa de botão, que já fora branca, agora exibia tons de cinza, poeira e suor antigo. A barba crescida, os cabelos desgrenhados e a pele marcada pelo sol e pelo tempo completavam a imagem que tantos ali rotularam em menos de 2 segundos. Morador de rua. A recepcionista, uma jovem de blazer azul marinho e coque impecável, travou o sorriso automático que vinha oferecendo aos hóspedes anteriores. Em seu rosto, uma dúvida incômoda apareceu por um instante, logo substituída por uma expressão tensa. Ela apertou discretamente um botão sob o balcão. Não um alarme, mas um chamado silencioso aos seguranças. À esquerda do saguão, dois homens de terno escuro, comunicadores no ouvido e olhar vigilante, se entreolharam. Um deles começou a andar devagar na direção da recepção. O outro apenas cruzou os braços, observando como um lobo observa um estranho na mata. O homem, no entanto, continuou andando com passos firmes. Não rápidos, não hesitantes. Cada passada era medida. Não parecia um invasor, nem alguém perdido. Caminhava como quem sabe onde está. Mas ninguém enxergou isso. Ninguém quis ver. Passou por uma senhora de salto alto que, ao notar sua presença, segurou a bolsa com mais força e desviou o olhar. Um garçom que levava taças de espumante parou por um segundo, como se tivesse que tomar uma decisão interna. Oferecer ou não? Decidiu por não. Ele parou diante do balcão da recepção. Não falou de imediato. Apenas olhou ao redor, como quem reconhece cada detalhe. A escultura moderna ao fundo, a fonte silenciosa na parede de mármore negro, o cheiro leve de lavanda artificial no ar. Parecia que já estivera ali antes. Talvez muitas vezes, mas não como agora. A recepcionista pigarreou. Boa tarde, disse com a voz forçada num tom de educação treinada, mas sem calor. Em que posso ajudá-lo? Ele a olhou nos olhos. Seus próprios olhos eram escuros e profundos. Tinham uma serenidade quase desconcertante. Mas havia algo mais. Um cansaço que não era apenas físico. Era o cansaço de quem já viu demais. De quem já foi julgado demais. De quem aprendeu a não esperar gentileza. Boa tarde, respondeu com voz calma, mas grave. Preciso falar com o gerente. A recepcionista hesitou. A pergunta surgiu em sua cabeça como um alarme. Por que um morador de rua pediria o gerente? O gerente está ocupado no momento. Talvez eu possa ajudar o senhor com alguma informação. Ela não conseguia decidir se deveria usar senhor ou não. Ele balançou a cabeça, ainda educado, mas firme. Eu espero. Antes que ela pudesse responder, o primeiro segurança chegou ao lado dele. Senhor, com licença, disse o homem de terno, já colocando o corpo levemente à frente. O senhor está procurando alguém aqui? Estou sim, o gerente geral. E o senhor tem um agendamento? O homem não respondeu de imediato. Tirou do bolso da calça um pequeno caderno, daqueles de capa preta que já viram dias melhores. Retirou uma folha dobrada. Estava amassada, mas ali, impresso com tinta azul, havia um nome e um horário. Reunião com o senhor Luiz Gouveia, 18 horas. O segurança pegou o papel como se fosse uma relíquia rara. Leu uma vez, leu de novo.
Franziu a testa. Olhou para a recepcionista. Ela leu por cima do ombro dele. Depois ligou para o andar executivo, ainda sem saber se aquilo era real. Sim. Bom. Sim. Um homem está aqui dizendo ter uma reunião com o Sr. Luiz? Sim. De Chetnaest Sati. Uhum. Sim. A voz dela começou a tremer ao final da ligação. Sim, senhor. Vou levá-lo agora mesmo. Desligou. Silêncio. Nenhuma desculpa. Nenhuma admissão de erro. Apenas um gesto com a mão. Pode me acompanhar, por favor? O homem assentiu e, antes de seguir, lançou um último olhar ao saguão, como se estivesse tirando uma fotografia interna de tudo aquilo. Os rostos espantados, o julgamento não dito, a vergonha contida. A menina loira no sofá, que o olhava sem medo, com curiosidade pura. E a senhora com a bolsa cara, agora de boca aberta, ainda sem entender. A porta do elevador se abriu. Ele entrou. E quando ela se fechou atrás dele, um silêncio desconfortável tomou o hotel. Ninguém sabia quem ele era, mas todos sabiam que haviam julgado errado. O elevador subiu em silêncio. O homem observava o próprio reflexo nas paredes espelhadas da cabine. O contraste entre sua aparência e o luxo do ambiente era gritante. Era como um quadro fora da moldura certa. Mas ele não parecia desconfortável. Estava em paz. Sabia o que aquilo era. Um teste. Não para ele, mas para os outros. Quando as portas se abriram no 20º andar, a recepcionista à sua frente estava com a respiração acelerada. As mãos tremiam levemente ao digitar a senha na porta de vidro que dava acesso ao setor executivo. Ela não sabia exatamente quem ele era. Sabia apenas que o nome Luiz Gouveia não era um nome qualquer. Era o gerente-geral do D'Argento, e um homem que raramente recebia alguém pessoalmente, a menos que fosse alguém muito importante ou muito influente. O homem entrou. O corredor tinha carpetes grossos e silenciosos, quadros de artistas contemporâneos nas paredes e um perfume no ar que parecia custar mais do que qualquer refeição que ele tivera nos últimos meses. Ou pelo menos era isso que pensavam. Ao fundo, uma porta de madeira maciça se abriu. Boa tarde, senhor. O gerente hesitou ao ver quem entrava. Ah, o senhor é... Sou o homem com quem você tem reunião às 18, disse com um leve sorriso nos lábios. Luiz Gouveia? O gerente branco, 50 e poucos anos, terno sob medida, hesitou por um segundo. Apenas um segundo. Mas esse segundo foi suficiente para revelar a dúvida, o susto e um eco involuntário de preconceito que ele mesmo não reconhecia mais como tal. Sim, claro. Entre, por favor, respondeu tentando soar natural. Fechou a porta atrás de si. Enquanto isso, no saguão do hotel, os ecos da presença daquele homem ainda reverberavam. As pessoas sussurravam entre si. Quem era ele? Será que veio pedir ajuda? Você viu como ele andava? Tinha algo estranho nele, mas ninguém ali sabia que 3 anos antes, aquele mesmo homem havia entrado por aquela mesma porta, de terno, barba feita, sorriso nos lábios e um contrato milionário na mão. Naquela época, ele era conhecido como Elias Ventura, um jovem empreendedor negro que havia vendido sua startup de tecnologia por cifras que os jornais nem ousaram publicar. Havia aparecido em capas de revistas de negócios, dava palestras, participava de fóruns internacionais. Mas algo o cansou. Algo o esgotou mais do que as reuniões, os jetons, as cifras. Foi o olhar. Aquele mesmo olhar que o perseguiu na infância, quando entrava nas lojas e os seguranças o seguiam discretamente. O mesmo olhar que o acompanhou na adolescência, quando queriam saber onde ele aprendeu a falar tão bem. O mesmo olhar que o tratava com respeito só depois de saber quem ele era. E nunca antes. E agora, naquele dia, ele voltava ao D'Argento não como cliente, não como empreendedor, não como milionário, mas como dono. A aquisição do hotel havia sido silenciosa. Um movimento estratégico de um fundo internacional, no qual Elias era sócio majoritário. A negociação durou mais de 1 ano. E ao final, quando o contrato foi assinado, ele pediu apenas uma coisa: visitar o hotel um dia antes do anúncio oficial,
vestido como um qualquer, sem avisar ninguém, sem pompa, sem disfarce, apenas ele mesmo, não para se vingar, mas para observar. E observar ele sabia. Enquanto conversava com Luiz Gouveia, que suava discretamente tentando manter a compostura, Elias lembrava de cada olhar que recebera no saguão, de cada gesto sutil de desdém, de cada centímetro que o mundo recuou quando ele apareceu sem o uniforme da aceitação social. Senhor Elias, devo admitir que foi uma surpresa essa sua chegada. Não deveria ser, respondeu sem hostilidade, mas com firmeza. A surpresa, na verdade, está nos olhos de quem nunca aprendeu a enxergar além da superfície. O gerente baixou os olhos. Não era nossa intenção. Se houve alguma falha, não houve falha. Houve sinceridade. Vocês me trataram como tratariam qualquer outro que parecesse fora do padrão. E isso é exatamente o que eu vim confirmar. A diferença entre o discurso e a prática. Entre a política da empresa e a alma da empresa. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer grito. Elias se levantou. Amanhã, às 9 da manhã, farei o anúncio oficial da aquisição. Mas hoje, eu só precisava ver com meus próprios olhos e lembrar a mim mesmo de quem eu sou. Porque o mundo não cansa de tentar fazer a gente esquecer. Ele saiu da sala sem pressa. No elevador, ao descer, ele olhou para o espelho novamente. Mas dessa vez, sorriu. Porque ali, diante de si, não havia apenas um homem negro vestido de quase nada. Havia um rei em roupas emprestadas. Um homem que havia vencido o jogo, mas que nunca esqueceu o campo em que nasceu. E quando a porta do elevador se abriu no térreo e todos se viraram novamente, ele olhou para a frente, sem abaixar os olhos. Andou pelo saguão do hotel como um fantasma que voltou para assombrar verdades escondidas. E mesmo sem dizer nada, deixou uma mensagem tatuada no ar. Nem toda pobreza é falta de dinheiro, e nem todo terno carrega dignidade. Antes da recepcionista ligar para o andar executivo, antes do silêncio desconfortável, antes mesmo da verificação do papel com o nome do gerente, houve algo que poucos ali testemunharam. E dos que testemunharam, quase ninguém quis lembrar. Foi o momento exato em que o julgamento se transformou em ação. Disfarçada de gentileza, envolta em palavras bem escolhidas e olhares que fingiam compaixão, mas exalavam repulsa. Elias estava de pé, diante do balcão. A recepcionista ainda não havia encontrado o nome dele no sistema. Os seguranças já se aproximavam. Havia naquele instante uma tensão no ar que os sorrisos não conseguiam dissolver. Foi quando apareceu um terceiro funcionário. Um homem baixo, cabelos penteados com gel, sorriso treinado e uma prancheta na mão. Era o subgerente da recepção e vinha com a missão informal de resolver aquilo sem constranger os hóspedes. Boa tarde, senhor. Começou ele com aquele tom condescendente que tenta ser amável, mas soa como um tapa coberto de veludo. Está tudo bem por aqui? A recepcionista hesitou. O segurança ficou em silêncio. Elias se virou para ele com calma. Estou aguardando o gerente geral, respondeu. Tenho uma reunião com ele. O subgerente fez um gesto que, se traduzido, diria, claro que não. Mas disse outra coisa. Entendo. Veja bem, senhor. O lobby do hotel é reservado aos hóspedes e convidados registrados. Infelizmente, não podemos permitir que o senhor permaneça aqui sem motivo claro. É protocolo. Protocolo. A palavra que o mundo moderno usa quando quer humilhar alguém sem parecer cruel. Elias ergueu uma sobrancelha, sem reagir. Apenas observou, como quem estuda um animal numa jaula, como quem já viu aquele script tantas vezes que poderia recitá-lo de cor. E se o motivo for uma reunião com o homem que dirige este lugar? Perguntou, sem alterar a voz. O subgerente sorriu, fingindo surpresa. Claro, claro. É só que, bom, talvez o senhor tenha se confundido com o local. O Abrigo Esperança fica a 3 quadras daqui. Eles costumam oferecer refeições por volta das 18 horas. Tenho certeza de que o senhor será bem acolhido por lá. A recepcionista olhou para baixo. O segurança deu um passo à frente, quase como um reflexo. Mas Elias permaneceu imóvel.
Está me oferecendo uma refeição como forma de me remover daqui? O subgerente deu uma risadinha nervosa. Não, de forma alguma. Só estou tentando ajudar. Apenas sugeri algo mais apropriado. Entende? Aqui é um hotel 5 estrelas. Os clientes pagam caro por conforto, discrição, segurança. Elias não respondeu. Apenas olhou para ele por longos segundos. O tipo de silêncio que não precisa ser preenchido. Posso ao menos oferecer um copo d'água enquanto aguarda, seja lá o que estiver esperando? Completou o subgerente, como se a caridade fosse sua última carta de humanidade. Sim, pode. O subgerente hesitou. Virou-se para a recepcionista. Traga um copo, por favor. Ela olhou para ele e depois para Elias. Engoliu seco. Senhor, não é permitido servir bebidas a não hóspedes sem autorização. É política da casa. Política da casa. A segunda palavra de extermínio simbólico do dia. A primeira foi protocolo. A terceira viria mais tarde. Elias soltou um leve suspiro. Nem de raiva, nem de frustração. Era o suspiro de quem esperava exatamente por aquilo. Entendi, disse. Política da casa. Deu um passo para trás. Então me faça um favor. Completou, olhando diretamente para o subgerente. Anote este momento. Essa escolha, essa recusa, esse protocolo. O homem da prancheta pareceu não entender. Anotar? Sim, vai precisar lembrar disso quando a conta chegar. E sem mais nenhuma palavra, Elias puxou o pequeno caderno do bolso, o mesmo onde havia o papel da reunião. Abriu em uma página onde se lia: testes silenciosos, anotar reações. Ali, com calma, escreveu: recepção, 17h46. Recusaram água, sugeriram abrigo, invocaram segurança dos clientes. Nenhuma gentileza, apenas temor disfarçado. Fechou o caderno com cuidado, guardou no bolso. Nesse exato momento, a ligação para o andar executivo foi atendida. E a expressão da recepcionista mudou. Ela havia acabado de descobrir quem ele era. O tom na voz do gerente do outro lado da linha não deixava dúvidas. O homem que eles estavam tentando expulsar era alguém que importava. Mas agora era tarde demais, porque havia algo mais poderoso do que dinheiro, mais implacável do que qualquer vingança. A memória de quem foi humilhado em silêncio. A memória de quem foi tratado como invisível. A memória que Elias Ventura carregava como um espelho, para refletir um dia de volta, cada olhar torcido e cada política da casa. E naquele espelho, naquela tarde, o Hotel da Argento viu a própria alma. E não gostou do que viu. Enquanto os adultos mediam suas palavras para esconder o desprezo, enquanto os olhares se desviavam e os seguranças fingiam gentileza com mãos tensas, havia alguém que simplesmente observava. Não com medo, não com julgamento, mas com uma curiosidade limpa, crua, incorrupta. Ela tinha 7 anos. Sentada em um sofá branco de veludo, as pernas balançando no ar, os tênis rosa quase tocando o chão de mármore polido. Uma boneca de pano repousava ao lado, esquecida. No colo, um tablet que agora estava desligado. Sua atenção não estava nos desenhos animados, nem no barulho dos talheres do restaurante próximo, nem nas malas de grife que desfilavam. Estava no homem de mochila surrada. Seus olhos grandes e escuros acompanharam cada passo de Elias desde a entrada. Viu os rostos tensos, ouviu os cochichos abafados. Percebeu a forma como os adultos pareciam querer que ele desaparecesse. Mas ela, ao contrário, queria que ele ficasse, porque havia algo naquele homem. Algo que ela não sabia nomear, mas que a fazia se manter ali, imóvel, como quem espera algo importante acontecer. Quando os seguranças se aproximaram dele, seus dedinhos apertaram o tecido do sofá. Quando recusaram água, sua boca se entreabriu, como quem acabara de ver algo profundamente errado. E quando seus pais voltaram do check-in e a encontraram ali parada, vidrada, tentando entender o que os outros adultos pareciam não querer explicar, a reação deles foi rápida. "Lara, querida, vem cá!" disse a mãe com uma risada forçada, olhando Elias de relance como quem cheira algo desagradável no ar.
A menina não se mexeu. Lara! Repetiu o pai, mais firme agora. Já dissemos para não ficar tão perto de estranhos. Vamos! Ela virou o rosto para os dois. Mas ele não fez nada. Sim, mas... Você não entende agora. Vamos, por favor. A menina se levantou devagar, contrariada. Mas antes de ir, olhou novamente para Elias. E com a franqueza que só a infância permite, perguntou alto, sem medo, sem malícia, sem veneno. Por que vocês estão bravos com ele? O saguão congelou por um segundo. A pergunta caiu no ar como uma pedra num lago de vidro. Nenhuma resposta veio. Os pais fingiram não ouvir. Fingiram que era apenas uma daquelas perguntas infantis que se ignora até que desapareça. Mas ela não desapareceu. A pergunta ficou ali, reverberando, contaminando de silêncio as pessoas ao redor. Como se todos soubessem que uma linha havia sido cruzada. Não pela menina, mas pelos adultos que já haviam se esquecido de como é ver o mundo sem filtros. Elias ouviu a pergunta. Sorriu de lado. Não de deboche, nem de superioridade. Sorriu como quem reconhece um sinal no meio da névoa. A menina acenou timidamente para ele. Ele retribuiu com um aceno discreto. Enquanto era levado até o elevador pela recepcionista, agora nervosa, tentando corrigir o erro que todos haviam cometido, Elias olhou para trás mais uma vez. E lá estava a menina, de cabeça virada no ombro da mãe, ainda olhando para ele, com os olhos curiosos e serenos. Como se ela soubesse, instintivamente, que aquele homem não era um intruso. Era o centro da história. E que os verdadeiros estranhos eram os adultos que mentiam para si mesmos. Quando a porta do elevador se fechou, o mundo voltou a girar. Mas a pergunta não sumiu. Nem da mente dos pais, nem da recepcionista, nem do segurança. Porque quando uma criança pergunta algo que os adultos não conseguem responder sem se envergonhar, é sinal de que algo está profundamente errado. E ali, naquele hotel impecável, cheio de ouro e luxo, Elias não era o homem fora do lugar. Ele era o espelho. E a criança foi a única que se viu refletida sem medo. O elevador subiu em silêncio, como se respeitasse o momento. Lá dentro, Elias mantinha as mãos firmes ao lado do corpo. A recepcionista, em contrapartida, mal conseguia disfarçar a ansiedade. Ajustava o paletó, mexia no cabelo, evitava encará-lo. Quando chegaram ao 25º andar, o executivo, as portas se abriram com um sussurro metálico. Um corredor forrado de carpete macio se estendia diante deles, ladeado por obras de arte e luzes indiretas que davam a ilusão de um templo moderno. Ela indicou uma porta de madeira escura no final do corredor. Sala de reuniões, Ágata. O Sr. Gouveia está lá dentro. Elias agradeceu com um aceno de cabeça. Caminhou em direção à porta com passos silenciosos, mas firmes. A recepcionista ficou para trás, torcendo os dedos, como quem acabara de soltar uma mentira que poderia custar caro. Ao chegar, bateu levemente. Pode entrar, respondeu uma voz grave, impaciente. Elias empurrou a porta. Lá dentro, em uma mesa oval de madeira nobre, Luiz Gouveia estava de pé, com um tablet na mão e um copo de uísque à sua frente. Seus cabelos grisalhos estavam impecavelmente penteados para trás, o terno sob medida sem uma única ruga. Ele virou-se preparado para receber algum fornecedor, talvez um investidor. Mas sua expressão se contraiu no mesmo instante. Posso ajudá-lo? Pode. Sou Elias Moreira. Vim para a reunião das 18. Luiz demorou alguns segundos para processar. A voz lhe parecia familiar, mas o contraste entre nome e aparência confundia seus sentidos. Você é... Elias se aproximou calmamente, tirando do bolso o mesmo papel amassado. Colocou-o sobre a mesa. Luiz leu, e então congelou. O nome, a assinatura, o carimbo do conselho administrativo. Seus olhos subiram devagar, até encontrar os de Elias. Isso não pode estar certo. Elias então tirou do bolso interno da mochila uma carteira de couro gasta. Dela, uma identidade. Nova, limpa, oficial. Luiz pegou o documento com mãos ainda trêmulas. Conferiu nome, foto, data de nascimento. Conferiu o nome da holding. O cargo,
presidente do Conselho de Sócios da Moreira e Gouveia Participações S.A. Silêncio. Um silêncio tão denso que era quase físico. Luiz sentou-se, pálido. Elias. Elias Moreira? O Elias? O próprio. Mas eu pensei que eu estivesse morto, ou desaparecido, ou morando em alguma vila no interior, ou talvez dormindo na calçada da Avenida Central? Luiz engoliu em seco. Ninguém me avisou. Não disseram que você viria. Justamente, pedi sigilo. Queria ver tudo com meus próprios olhos. E então, pela primeira vez, os olhos de Luiz não viam apenas a aparência. Viam o rosto que conhecera 20 anos antes, quando Elias ainda era o jovem analista financeiro mais promissor da empresa. Viam um amigo que teve um colapso emocional após a morte da mãe, que sumiu do radar, que abdicou de cargos, que recusou fortuna. Viam agora um homem que, mesmo vestido como um andarilho, exalava o mesmo olhar calmo de quem nunca deixou de ver mais fundo. Elias puxou uma cadeira e sentou-se à mesa. Vim avaliar pessoalmente o que se tornou o Hotel da Argento. Afinal, é um dos principais ativos do nosso grupo. Luiz sentia o suor se acumular sob a gola da camisa. Elias, se eu soubesse que viria assim, com essa aparência, eu teria tratado diferente? Interrompeu ele, suave, mas cortante. Luiz calou-se. É isso que eu precisava ver. O comportamento. A cultura que se estabeleceu aqui. A forma como tratam um ser humano baseado na sujeira dos sapatos. E não, Luiz. Isso não é apenas um erro da recepção. É sistêmico. É um espelho da liderança. Ele se recostou na cadeira. Os acionistas verão esse relatório. Cada atitude registrada. Cada detalhe. Inclusive a negativa de um copo d'água. Luiz tentou reagir, defender-se, mas não encontrou argumento que limpasse o constrangimento. Elias então se levantou. A empresa é próspera, mas o valor de mercado não é o único valor que importa. E sem raiva, sem pressa, apenas com o peso da verdade, finalizou. Há hotéis que servem ouro em bandejas de prata, mas não oferecem humanidade. E esse, infelizmente, é um deles. Dirigiu-se à porta. Antes de sair, virou-se por um instante. Ah, quase esqueci. A menina do saguão, Lara. Ela foi a única que me tratou com dignidade hoje. Que isso fique registrado. E saiu, deixando para trás não apenas um gerente em choque, mas um sistema inteiro exposto em sua hipocrisia. O elevador desceu como uma sentença. Silencioso, metálico, inevitável. Lá dentro, Elias permanecia imóvel, como um monumento à dignidade invisível que tantos haviam ignorado. Os andares passavam lentamente no visor digital. O 25 virou 18, depois 12, depois 7. Cada número era como um degrau simbólico, não de queda, mas de retorno. Um retorno ao solo onde a verdade pisaria com força. No saguão, a recepcionista voltara ao posto, mas suas mãos tremiam levemente. O segurança que antes barrara Elias, agora revisava o mesmo papel pela 10ª vez, como se a tinta pudesse ter mudado de cor, como se ainda fosse possível duvidar. Mas não era. No bar, os dois empresários que antes discutiam cifras em pastas de couro, agora falavam baixo, espiando o elevador a cada segundo. A senhora de salto alto, que outrora puxara a bolsa para perto do corpo, agora segurava o celular como uma tábua de salvação, mas sem saber o que procurar. A menina, Lara, ainda estava no sofá. Sua curiosidade infantil tinha dado lugar a algo mais raro: compreensão. Em seu rosto não havia surpresa, apenas uma espécie de alegria tímida, como se tivesse sabido o tempo todo. Então, com um leve estalo metálico, as portas se abriram. Elias saiu, sem pressa, sem estardalhaço. Ele voltou ao saguão exatamente como entrou, de tênis sujos, roupa gasta, mochila nas costas. Mas agora cada olhar que recaía sobre ele vinha com atraso. O tempo necessário para que a mente conectasse aquele homem ao que acabara de se revelar. Murmúrios começaram a se espalhar. Alguém disse: "É ele." Outro: "O dono." Um terceiro cochichando:
Presidente do grupo, aquele grupo. Como faíscas em um campo seco, a verdade incendiava as aparências. Elias caminhou lentamente até o balcão da recepção. A jovem recepcionista se levantou num pulo. Senhor Moreira, eu... me desculpe, eu não sabia... Ele ergueu a mão, gentil, mas firme. Não precisa se justificar. Você agiu como foi treinada. E é isso que me preocupa. Ela ficou vermelha, envergonhada de um modo mais profundo do que simples arrependimento profissional. Sentia que não falhara apenas como funcionária, mas como pessoa. Eu poderia oferecer agora uma suíte presidencial, uma taça de espumante, ou... Eu pedi apenas um copo d'água, disse Elias olhando nos olhos dela, sem raiva, mas com uma intensidade que atravessava a alma. Ela engoliu em seco. Virou-se para o bar. Por favor, tragam. Não precisa mais. Elias se virou, caminhando em direção à porta giratória pela qual havia entrado. O silêncio que o acompanhava agora não era de desprezo, mas de respeito sufocado, de constrangimento generalizado, a vergonha coletiva. Mas antes de sair, ele parou ao lado do sofá onde Lara, a menina, ainda o observava. Você se chama Lara, não é? Ela assentiu com os olhos grandes, sem medo. Obrigado por não me ver como eles me viram. Ela sorriu, inocente e sábia ao mesmo tempo. É que a gente sente quando alguém é bom. Elias sorriu de volta, um sorriso leve, honesto, com algo de ferido e algo de eterno. Continue sentindo. O mundo precisa disso. E saiu, pela mesma porta giratória. Suas costas retas, como no início. Mas agora, todos sabiam o que haviam feito. Todos sabiam quem tinham julgado. E sabiam, no fundo, que nada poderia desfazer o que haviam mostrado de si mesmos. Antes do terno amassado. Antes do silêncio no elevador, da recusa por um copo d'água, dos olhares atravessados e da surpresa tardia. Antes de tudo isso, havia um menino, sozinho, sem sobrenome que abrisse portas, sem herança que pagasse estudos, sem teto que protegesse do frio. Um menino órfão que carregava no corpo a poeira da cidade e nos olhos a resistência dos que nasceram esquecidos. Dormia em bancos de praça, com a mochila abraçada como um escudo contra a noite. Comia quando dava, lia quando achava livros, e lia como quem comia, porque sabia, ou aprendia, ou sumia. Foi assim, entre restos de papel e fome, que descobriu Aristóteles, depois Mandela, depois Machado. O mundo não o convidava para entrar, mas ele forçava as trancas com páginas amareladas e sonhos escondidos no peito. Trabalhou cedo, primeiro lavando carros, depois descarregando caixas. À noite, entregador de lanches. Aos domingos, ajudante num brechó. Guardava moedas como se fossem diamantes. Comprava cadernos usados. Pedia restos de tinta para professores da rede pública. Às vezes, trocava um almoço por uma hora de Wi-Fi. Foi rejeitado dezenas de vezes. Chamado de sem perfil, de não adequado. Um recrutador chegou a rir quando ele apareceu de roupa emprestada para a entrevista. Riu até ler a redação que ele escreveu como teste. Silenciou, mas não contratou. Ele não desistiu. Criou um aplicativo simples com códigos que aprendeu sozinho. O projeto travava, caía, perdia dados. Ele recomeçava. E cada queda era um degrau. Até que um investidor, o único que o ouviu até o fim, acreditou. Juntos fundaram uma pequena startup. Nome curto, visão longa. E um propósito que não cabia no pitch. Provar que o valor de um ser humano jamais se resume ao sapato que ele usa. Décadas depois, Elias Moreira se tornaria um dos empresários mais respeitados do país. Premiado, estudado, admirado e, ainda assim, invisível para quem só enxerga o que brilha. Ele nunca ostentou. Nunca se deixou envenenar pela pompa. Seu escritório era discreto. Suas roupas, neutras. Seu nome, pouco conhecido fora dos círculos empresariais. Mas quem o conhecia de verdade, sabia. Por trás daquele rosto calmo e daquele olhar que atravessa as pessoas, havia uma história forjada no fogo da sobrevivência
e lapidada com o aço da disciplina. E agora, ali, naquele hotel que o rejeitara, Elias não estava apenas testando funcionários. Estava revelando uma verdade que sempre gritou dentro dele. A pobreza não é sinal de fracasso, e o sucesso não apaga as cicatrizes, apenas lhes dá voz. Elias não gritou, não apontou o dedo, não exigiu cabeças rolando. Não era esse o tipo de justiça que lhe bem interessava. Ele sabia que punir por punir apenas alimentava a ilusão de correção. O que ele queria era mais difícil: transformação. Na manhã seguinte, convocou todos os envolvidos no episódio. O gerente Luiz Gouveia, o chefe da segurança, os coordenadores do saguão, 2 supervisores de atendimento e a recepcionista, ainda com os olhos marcados pela tensão da noite anterior. Reuniram-se na sala de convenções do hotel, a mesma que costumava receber banquetes para investidores e reuniões com cifras de 7 dígitos. Desta vez, não havia uísque nem tapete vermelho. Apenas cadeiras, silêncio e expectativa. Elias entrou com sua postura habitual, tranquila, sem pressa, como quem carrega verdades maiores do que qualquer cargo. Levava consigo apenas uma pasta de couro envelhecido. Ao se posicionar diante do grupo, olhou para cada um deles sem superioridade, sem julgamento, apenas presença. Eu não vim aqui para demitir ninguém, começou. Vim para oferecer uma oportunidade. Houve um leve movimento de surpresa. Ninguém esperava aquilo. 1 semana, é só isso. 7 dias, dormindo nas ruas, vivendo como eu vivi. Sem dinheiro, sem nome, sem proteção. Usando os trens, pedindo o que comer, sentindo o que significa ser ignorado, invisível, julgado pela aparência e descartado sem que sequer abram espaço para a palavra bom dia. O silêncio que se instalou após suas palavras era mais pesado que qualquer acusação. Ele esperou alguns segundos, permitindo que todos assimilassem. Não é uma punição, é uma escolha. Uma chance de ver o mundo do lado de fora do vidro blindado, sem crachá, sem título. Apenas vocês, diante da vida como ela é para milhões de pessoas todos os dias. O primeiro a falar foi o segurança, visivelmente desconcertado. Senhor, eu tenho 2 filhos pequenos e eu não conseguiria. Não é só o risco, é o medo mesmo. Outros o seguiram, um a um. Falaram do conforto que não poderiam abrir mão, dos compromissos, da rotina, do medo de ficarem vulneráveis. Nenhum deles levantou a voz. Nenhum tentou se justificar demais. Só havia um sentimento: desconforto profundo. E, em alguns, vergonha. A recepcionista foi a última a falar. Sua voz saiu baixa, mas firme. Eu não vim trabalhar ontem esperando que faria algo tão feio. Mas fiz. Errei. E se eu aceitar essa experiência, não é para me redimir com o Senhor. É para me reconciliar comigo mesma, para nunca mais tratar alguém daquele jeito. Elias assentiu. Não sorriu, mas seus olhos mostraram respeito. Isso basta. Ao final da reunião, ele entregou envelopes lacrados a cada um. Dentro deles, uma carta com destino e instruções. Alguns seriam realocados para setores onde pudessem reaprender o que significava servir. Não só ao cliente, mas ao ser humano. Outros, afastados por tempo indeterminado, com dignidade, com suporte psicológico, mas afastados. A empresa poderia ser próspera financeiramente, mas para Elias, prosperidade real começava por dentro. Ele saiu da sala em silêncio, e mais uma vez não levou nada com ele. Apenas a certeza de que o verdadeiro poder não está em demitir quem erra, mas em confrontar o sistema que torna o erro possível e confortável. O anúncio oficial foi feito de forma simples, sem coletivas de imprensa, sem holofotes. Apenas uma nota discreta no sistema interno da holding e uma reunião com os principais gestores. Elias Moreira era, de fato, o novo presidente do Conselho da Moreira e Gouveia Participações, e o Hotel d'Argento passava, naquele instante, a refletir não apenas uma mudança administrativa, mas uma virada de alma. Ele não demitiu metade da equipe, como alguns temiam. Tampouco trocou os móveis ou investiu em renovações estéticas.
A fachada do hotel continuava a mesma. Vidro espelhado, fontes minimalistas, o nome em letras douradas reluzindo sob o sol. O luxo aparente seguia intacto, mas por dentro, o que ele mexeu não cabia em planilhas. Nos primeiros dias, Elias convocou todos os setores para reuniões de escuta. Ouviu de faxineiras a chefes renomados. Fez perguntas simples. Você se sente respeitado aqui? Em algum momento já se calou por medo? Como você trataria alguém que entra com roupas rasgadas, mas olhos honestos? Em seguida, uma reestruturação silenciosa começou. O hotel passou a oferecer treinamentos obrigatórios para todos os colaboradores, da gerência à lavanderia, abordando temas como empatia, racismo estrutural, preconceito de classe, comunicação não violenta e dignidade humana. Não eram palestras frias nem módulos corporativos estéreis. Eram encontros reais com convidados que viveram nas ruas, com especialistas que falavam com verdade nos olhos. Elias não queria funcionários domesticados. Queria seres humanos conscientes. Críticas internas surgiram, claro. Alguns executivos mais apegados ao velho modelo consideraram exagero. Um ou outro ameaçou pedir desligamento, mas a maioria ficou. E ficou porque, de alguma forma, sabiam que algo estava fora do lugar há muito tempo. Só faltava alguém com coragem para mover a engrenagem. A parte mais simbólica, no entanto, veio meses depois. Elias criou um programa de inclusão voltado exclusivamente para ex-moradores de rua. Vagas reais com treinamento, salário digno e, principalmente, respeito. O saguão que outrora os teria expulsado agora abria espaço para que eles se tornassem recepcionistas, auxiliares de cozinha, mensageiros. Era mais do que emprego. Era reconexão com a humanidade. As mudanças incomodaram alguns hóspedes. Os mesmos que antes se sentiam confortáveis em ambientes onde tudo era caro, exceto a compaixão. Mas Elias não se curvava a clientelas tóxicas. Se o dinheiro de alguém exige a exclusão de outros, então não nos serve, ele dizia. E ainda assim, ou talvez por isso mesmo, os lucros do hotel cresceram. A reputação da marca se fortaleceu. As histórias reais de transformação passaram a circular em redes, jornais e conferências. O D'Argento se tornara um símbolo, não mais de ostentação, mas de evolução. Ainda havia resistências, claro. Alguns dos que julgaram Elias naquela tarde silenciosa no saguão continuavam ali. Cumpriam suas funções, mas por dentro não mudaram. Carregavam o desconforto de terem sido desmascarados e tentavam compensar com sorrisos mecânicos. Mas Elias não os forçava a mudar. Sabia que o coração humano só se transforma por escolha própria, nunca por decreto. Por isso, ele apenas seguia, plantando sementes, não de poder, mas de consciência. Não de orgulho, mas de verdade. O D'Argento era, enfim, o mesmo por fora. Mas por dentro, já não era mais o mesmo. O tempo passou, como sempre passa, mas dessa vez não varreu as marcas para debaixo do tapete. Ele as escancarou. Porque diferente das eras em que a arrogância se disfarçava sob cargos e salários, agora existia uma nova ordem naquele prédio de luxo. E essa ordem não tolerava mais a velha cultura da prepotência envernizada. Durante meses, Elias observou em silêncio. Nunca precisou levantar a voz. Sabia que o verdadeiro poder se expressa com presença, não com grito. E foi com essa presença silenciosa que ele acompanhou o comportamento dos antigos pilares do hotel. A gerente que desprezava hóspedes fora do padrão, o chefe da recepção que ignorava qualquer um que não chegasse em trajes alinhados e os seguranças que confundiam autoridade com abuso. No início, todos tentaram se adaptar, ao menos na superfície. Participaram dos treinamentos, decoraram os discursos de diversidade, simularam cordialidade. Mas não demorou para que suas máscaras começassem a escorregar. Um comentário sarcástico aqui, uma risada debochada ali, olhares que ainda classificavam as pessoas em categorias invisíveis. Não era preciso muito para perceber. Eles estavam apenas encenando. Por dentro, o julgamento seguia intacto. E mais que isso, estavam irritados.
irritados por terem perdido o conforto da arrogância, irritados por verem pessoas simples sendo tratadas como iguais, irritados porque, no fundo, se sentiam ameaçados, porque a nova cultura não apenas os confrontava, ela os expunha. Elias não os confrontou diretamente. Deu-lhes espaço, ofereceu oportunidades de real transformação. Esperou. Mas quando ficou claro que eles não mudariam, não por incapacidade, mas por orgulho, ele agiu, sem escândalo, sem humilhação, apenas com firmeza. As cartas de desligamento foram entregues em reuniões reservadas, com o devido respeito. Nenhuma palavra de vingança foi dita, nenhum gesto de desforra, apenas a constatação serena de que eles não pertenciam mais àquele novo ciclo. Um ciclo onde a empatia era competência essencial e humanidade era pré-requisito para liderar. A notícia se espalhou rapidamente entre os corredores. Alguns ficaram em choque, outros suspiraram aliviados. Havia finalmente a sensação de que aquilo era sério, de que não era apenas uma fase, mas uma verdadeira refundação. Mas o mais simbólico veio semanas depois. Em uma manhã fria, enquanto Elias caminhava pelo centro da cidade, como fazia de tempos em tempos, sem segurança, sem paletó, apenas com seu velho casaco e tênis surrados, ele o viu. Sentado no mesmo banco de concreto onde ele próprio passara tantas noites em silêncio, estava Cláudio, o ex-chefe da recepção, os ombros curvados, os olhos fundos, o semblante cansado. Não parecia sujo, nem miserável, apenas desprovido. Desprovido do que sempre acreditou que o tornava alguém. O cargo, o controle, o crachá. Elias não se aproximou, apenas observou de longe. Não por desprezo, mas por respeito ao processo. Ele sabia o que era tocar o fundo. Sabia que certas lições não são ensinadas, são vividas. Cláudio, por sua vez, não parecia reconhecer aquele homem comum do outro lado da calçada. Talvez ainda o visse como o sem-teto que um dia tentara expulsar do saguão. Talvez ainda não soubesse a verdade inteira. Ou talvez soubesse, mas preferisse não encarar. Porque há quedas que não são causadas pela má sorte. São provocadas pelo orgulho. A gerente, depois do desligamento, tentou mover processos, buscar apoio nos bastidores. Mas ninguém quis associar sua imagem à causa. Era como se, de repente, o prestígio de antes tivesse evaporado. Porque agora, o prestígio era outro. Era saber ouvir, era saber servir, era saber ser. Os seguranças seguiram caminhos distintos. Um deles conseguiu emprego em outro hotel, mas foi dispensado após uma denúncia de conduta abusiva. O outro se recolheu em silêncio. Mandou uma mensagem a Elias meses depois, pedindo desculpas. Disse que nunca havia parado para pensar que pudesse estar errado. Elias respondeu, não com frases longas, nem com lições de moral, apenas com 2 palavras. Agora pensou. O Hotel d'Argento seguiu sua nova trilha, com erros, com ajustes, com aprendizados, mas com alma. Era agora um lugar onde um olhar podia valer mais do que um cartão de crédito. Onde gentileza não era um diferencial, era a base. Elias também seguiu, mas carregava consigo aquela cena do banco na praça como um lembrete vivo. O orgulho, quando cultivado acima da consciência, sempre precede a queda. E às vezes, essa queda não é apenas do cargo, é da dignidade. A vida gira, mas gira com memória. E cobra com precisão. Quem não aprende pela escuta, aprende pelo silêncio. E quem não aprende pela humildade, aprende pela dor. O sol começa a nascer por trás dos prédios altos da cidade, lançando uma luz dourada sobre a fachada espelhada do Hotel d'Argento. Um novo dia começa, mas este já não é apenas mais um. Na calçada em frente ao hotel, um grupo de estagiários recém-contratados conversa animadamente. São jovens, negros, nordestinos, alguns ex-moradores de abrigos. Uma mulher trans serve café no saguão com a mesma farda que um dia lhe foi negada. O som ambiente já não é apenas o tilintar de taças caras, mas também o riso livre de quem nunca imaginou ser bem-vindo ali. E no último andar, atrás de uma janela ampla, Elias observa. Agora barbeado, vestido com simplicidade,
mas com a mesma expressão serena de quem viu demais para se impressionar com pouco. Não está ali para colher aplausos. Está ali para garantir que ninguém mais seja ignorado por não caber nos moldes invisíveis de uma elite cega. Do lado de fora, alguém passa e o reconhece. Um antigo hóspede. Fita-o com estranheza e sussurra para o outro. É ele, o sem-teto que virou dono, ou o dono que se fez sem teto. Nunca saberei direito. A verdade é que Elias nunca foi apenas uma história de superação. Ele foi o espelho que a sociedade evitou por décadas. O espelho de tudo o que preferimos não ver. A fome, a rejeição, o abandono, o preconceito escondido em políticas da casa. Ele não quis vingança. Quis transformação. E conseguiu. Os jornais estamparam a história com manchetes impactantes. O homem que fingiu ser ninguém para mostrar que era alguém. Programas de TV tentaram entrevistá-lo. Artigos, podcasts, documentários. Todos queriam um pedaço do milagre. Mas Elias recusou os holofotes com a mesma tranquilidade com que aceitou o silêncio. Preferiu voltar a caminhar pelas ruas. Agora não mais como invisível, mas como farol. Um lembrete vivo de que o valor de um ser humano jamais será medido por seus sapatos, sua roupa, seu endereço ou sua conta bancária. Alguns nunca mudaram. Ainda cochicham quando veem um andarilho entrar num restaurante. Ainda apertam as bolsas quando cruzam com alguém com a pele suja de rua. Ainda acham que bondade se compra com gorjetas e que respeito se distribui apenas a quem pode retribuir. Mas outros, muitos outros, acordaram. Porque depois de Elias ficou impossível não se perguntar: e se ele for alguém que só está vivendo um momento? E se for alguém como eu? O Hotel da Argento por fora continua igual, mas por dentro carrega a alma de um homem que escolheu ensinar não com gritos, mas com exemplo, que decidiu mostrar em silêncio que a verdadeira elegância está em reconhecer o outro, mesmo quando o mundo inteiro finge que ele não existe. E assim encerra-se essa história. Mas a lição, essa ainda